Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Letícia Bento e sejam bem-vindos ao episódio 51 de mais um Kids Talks Podcast. Lembrando que o nosso principal objetivo é trazer personalidades de diferentes áreas, como educação, negócios, ciências e artes, para que possam inspirar você como empreendedor. E hoje temos a honra de receber Alzira Miranda, presidente do CREA-M. Obrigada por ter aceitado o nosso convite, Alzira. Quem agradece sou eu, Letícia. Eu fico muito feliz em estar aqui hoje contigo para conversar e contar um pouco da minha história para todos vocês. Obrigada. Agora, você sabia que 80,6% da nossa audiência não é inscrita? Não sabia? Agora fique sabendo. E se você faz parte desse percentual, inscreva-se no nosso canal, pois assim o YouTube consegue entregar o nosso conteúdo para mais pessoas. Agradecemos aos nossos patrocinadores: FB Andrade, Soluções em Geologia e Meio Ambiente. Caso queira saber mais, QR Code no canto da tela. Fatiari, solta o VT. Cara, existe algo mais gostoso que amor de mãe? É claro que não. Fatiari, mais gostoso, só amor de mãe. Quem experimenta prefere Fatiari. G-Keto, um jeito simples e descomplicado de investir. E Colégio Santa Doroteia, há 114 anos educando gerações. Agora eu vou ler sua bio, tá? Alzira Miranda de Oliveira é formada em Engenharia de Pesca, com mestrado e doutorado pelo INPA. Foi professora e coordenadora de cursos na Uninorte por 14 anos. Além de avaliadora de cursos pelo INEP, Alzira tem destacada atuação no Sistema Confeia e na Associação dos Engenheiros de Pesca do Amazonas, sendo conselheira federal suplente pelo CREA-AM. Ela é a atual presidente do CREA Amazonas e a primeira mulher eleita para este cargo na instituição. Então, Alzira, o Kids Talks tem uma pergunta que a gente faz a todos os nossos convidados, que é a seguinte: todo adulto já foi criança e toda criança já teve um sonho enquanto crescia. O que a pequena Alzira queria ser quando ela crescesse? Eu queria ser professora, acredita? Sério? Aham. Por quê? Mas porque eu tinha uma tia que era professora e foi quem me orientou. Então, assim, ela era uma tia que não casou, que cuidava dos sobrinhos, que levava a gente para cinema, mas que nos alfabetizou desde de criancinha mesmo. Para tu ter ideia, eu entrei na escola já sabendo ler e escrever. Então, eu não consegui fazer pré-escola, eu já fui para primeiro ano. Então, eu tinha, agora como adulto, problema de coordenação motora, porque a gente não teve as ações de coordenação motora, que é corte, pintura, entendeu? Então foi assim que você se interessou pela área de educação? Foi assim que eu me interessei pela área de educação. Mas eu preciso abrir um parêntese e falar o seguinte. Eu fui fazer engenharia de pesca por meio de uma feira de cursos promovida pela UFAM na época. Mas antes disso, eu já sabia que eu queria fazer alguma coisa que mexesse com engenharia ou com soluções tecnológicas, na verdade. Que naquela época, que não é a sua, era desconhecido como tecnológica mesmo. Então, a gente começou a participar dessa feira de cursos de uma maneira muito sem compromisso algum. E eu me encantei pela engenharia de pesca. Mas chama atenção, meu pai era pescador. Meu pai tinha a família do meu pai, na verdade, a minha avó, meu avô, eles tinham uma frota de barcos pesqueiros. E meu pai era encarregado em tomar conta dessa frota. E ele não gostava de dizer que ele era encarregado, ele gostava de dizer que ele era pescador. Então, minha mãe conta que, desde aquela época, eu dizia que eu ia atrás de soluções para os barcos dele, não sei se é verdade, porque eu não me recordo. Mas eu não posso chamar minha mãe de mentirosa, então eu acredito nela. Quando eu decidi fazer engenharia de pesca, eu me remeti a essa história e conversava muito com meu pai sobre o cotidiano dos pescadores, aquilo que acontecia nos rios, né, do Amazonas, e me fazia levar sempre alguma vantagem em sala de aula, porque eu sempre trazia uma coisa que as pessoas não sabiam, que era legal para mim.
Então, quais foram os principais desafios que você enfrentou no início dessa carreira, principalmente de engenharia de pesca, e como é que você conseguiu superá-los? Legal. Como engenheira de pesca, eu comecei a trabalhar como engenheira júnior, na verdade, fazendo consultoria. Uhum. E saindo da faculdade, no último ano de faculdade, a gente se envolveu com alguns produtos e processos para serem entregue na colônia de pescadores aqui do Amazonas. Além disso, a gente tinha que fazer também entrega para consultorias de algumas fazendas de piscicultura que na época tinham poucas, mas eram grandes. O que é piscicultura? Piscicultura é uma criação de peixes, Ah, tá. tá? Então, pisci vem de peixe, cultura de cultivo, ou de cultivar, ou de criar. No caso de organismos aquáticos, E no caso de peixe, é piscicultura, mas de organismos aquáticos, aquicultura. Ah, tá. Tá? Então, eu fazia algumas consultorias, tipo, para ver a qualidade da água, para ver se as ações que estavam sendo empregadas eram de boa qualidade, enfim. Mas, ao mesmo tempo, eu estudava para fazer mestrado, então eu saí direto da faculdade para o mestrado, e enquanto estava fazendo disciplina, eu já prestava algumas consultorias. Mas era consultoria sempre com outros engenheiros, porque, como eu estava realizando pesquisa, eu não assinava os projetos, então eu era sempre engenheira júnior. Nunca levei uma consultoria só minha, eu sempre acabei ajudando os meus colegas. Entendi. Então, qual foi um momento específico que foi importantíssimo, que você lembra de ser interessante para sua carreira, que te marcou? Que me marcou foram os desafios de entrar no mercado, porque a engenharia de pesca, apesar de ser uma área de extrema relevância e importância para o Amazonas, é pouco conhecido. Então, se é pouco conhecido, ninguém dá valor. Então, apresentar a engenharia de pesca para pessoas que desconhecem a sua importância é um tanto complicado. Mas a gente foi tentando levar a engenharia de pesca para muitas pessoas, sejam eles piscicultores, sejam eles pescadores. A gente tentava trabalhar com extensão universitária, ainda que estivesse fora da universidade, para tentar fazer com que as pessoas conhecessem a área. Então, eu sempre me envolvi em cursos de capacitação, tanto para pescadores quanto para piscicultores, de modo que eles conhecessem e enxergassem o potencial da engenharia de pesca no Amazonas. Entendi. E qual é a principal habilidade que uma profissional como você tem que ter ou desenvolver para que os resultados aconteçam? Falar com o público. Por quê? E quais dicas você pode dar? A gente tem que ter a habilidade de vender o nosso produto. Nesse caso que eu tenho falado, do meu curso. Mas as pessoas precisam acreditar no que tu és capaz. Por exemplo, eu estou falando sempre da engenharia de pesca, mas eu nem sempre trabalhei como engenheira de pesca. A maior parte da minha profissão ela foi desenvolvida na parte de docência. E eu precisava me fazer acreditar que eu era capaz de trabalhar com outras áreas, ainda que eu não tivesse domínio de sala de aula, de conhecimento obtido em sala de aula. Então, vamos lá. Eu trabalhei, para tu ter uma ideia, na preparação de pedagogos. Então, eu tive que me habilitar em levar conhecimentos específicos para pessoas que seriam professores. Ou inovar para fazer com que as pessoas acreditassem que o que elas estavam desenvolvendo deveria ser levado a sério. Então, essa habilidade na fala, ela sempre foi necessária em todos os lugares que Foi eu passei. importantíssima, né? Foi a principal. Entendi. Então, mas quais dicas você daria para o nosso público? Para como falar em público, por exemplo? Ah, ótimo. Para você falar em público, você precisa entender o que você vai falar. Então, você precisa ter o mínimo de informação. O mínimo. Você precisa ter duas informações iniciais. Uma, do público que tu vai conversar. Então, tu tem que entender com quem que tu vai falar. E depois, sobre o que tu vais falar. Para que tu possa casar. Não é todo mundo que está preparado
a obter informações científicas. Vamos lá. Eu fiz mestrado e doutorado. E eu tinha que aprender pesquisa a partir de artigos científicos, que nem todos são escritos em português. Então, eu tinha que aprender o que estava sendo escrito no mundo científico para traduzir para as pessoas que eu ia falar. Se eu ia participar de uma banca de iniciação científica, ou PIBIC, como a gente chama, eu tinha que levar de uma maneira. Tinha que compartilhar a informação de um jeito. Se eu ia participar de sala de aula, eu tinha que traduzir para outro público. Se eu ia levar para psicultores ou criadores, era um outro público. Se eu ia falar vamos lá, eu fui coordenadora de engenharia civil. E quando eu ia falar com alunos de engenharia civil, eles juravam que eu era uma engenheira civil. Muitos alunos só sabiam que eu não era engenheira civil quando eu dizia. A maioria, eu fui coordenadora de engenharia ambiental. Os meus alunos achavam que eu era engenheira ambiental. Eu estudava e passava segurança para eles na minha fala, de modo a eles acharem que eu dominava muito Sobre o assunto, né? sobre o assunto. Então, na Uninorte, você trabalhou lá por 14 anos, né? Contando aqui que tá na sua bio. Qual foi a principal experiência que você teve lá? E qual foi a maior lição que você teve lá? Ai, meu Deus, são tantas lições. Escolhe uma, assim, que foi a mais importante. Então, Tá. o que acontece? Nós temos... eu tive que aprender a trabalhar com pessoas que tinham pensamentos completamente diferentes. Então, vamos lá. Eu trabalhava com engenheiros que eram acadêmicos, que trabalhavam como professores, e eu tinha engenheiros que trabalhavam em campo. Só que eu precisava ter a habilidade de fazer com que eles levassem para a sala de aula tudo aquilo que eles tinham aprendido na academia, quanto aquilo que eles tinham aprendido Fora da academia. fora da academia. Mas eles precisavam trazer isso de forma muito interessante para os alunos. Então, assim, eu sempre tentava fazer com que eles fossem eles, mas sempre procurava direcioná-los para aquilo que eu precisava ter. Então, o que eu fazia de ponto e de pronto? Eu ia atrás do currículo deles e conversava muito. Eu sempre fui muito habilidosa em conversa. Então, eu conversava muito até que eu entendesse quais eram as áreas que eles gostavam, que eles se interessavam mais. E aí, quando eu ia fazer o horário, eu sempre tentava direcionar a eles aquilo que eles mais gostavam de fazer. Então, aí seria um prazer eles fazerem, né? exatamente. Então, para eles não estavam trabalhando, eles estavam Se divertindo. se divertindo. Então, isso é uma coisa muito marcante. E eu conseguia montar a minha equipe, e como eu sempre tentava fazer com que a equipe trabalhava naquilo que ela gostava, eles sempre estavam bem satisfeitos. Então, eu podia pedir um pouquinho a mais que eles iam me dar. Eles sempre me deram mais do que eu pedia, porque eles sempre estavam fazendo aquilo que eles gostavam. Então, eu sempre montei equipes de acordo com aquilo que ele se destacava. E aí, deixa de ser um sacrifício e acaba sendo um prazer para eles. Olhando para trás, qual é a realização profissional que você mais se orgulha? De ter formado muitos alunos em áreas completamente diferentes. Sério. Eu formei aluno que eu não recordo. Só para você ter uma ideia, eu acredito que eu tenha formado quase 5.000 pessoas. Meu Deus. Em diferentes áreas. Imagina, você tá lá no shopping, 50 pessoas vão lá te encontrar, né? Muitas pessoas, elas falam comigo hoje e em diversos locais, e
Muitas eu lembro, mas uma boa parte eu não recordo. Eu sou muito boa de fisionomia, então, se eu vi a pessoa uma vez, se ela foi falar comigo uma vez, se ela precisou de mim uma vez como coordenadora, eu lembro dela. Se ela precisou de mim uma vez como professora, eu lembro dela. Então, para tu ter uma ideia, eu trabalhei por 2 anos e meio na pedagogia. Uhum. E eu entrei na SEDUC uma vez para participar de um curso, eu acredito. Não, na verdade, era de uma seleção e eu ia fazer parte da banca, enfim. Minto. Eu fui convidada pelo Conselho Estadual de Educação para fazer avaliação de cursos. E aí eu fui para uma reunião que foi marcada na SEDUC. E chegando lá, eu me deparei com vários ex-alunos. Vários. Alguns eu lembrava, outros eu não lembrava. Outros faziam referência de coisas que eu lembrava, de situações que eu lembrava, mas eu não lembrava da pessoa. Então, assim, esse legado, ele é muito legal, de formar pessoas que vão ajudar a formar outras pessoas, ou de formar pessoas que vai contribuir com a sociedade de alguma forma. Esse é um bom legado. Agora vamos começar o bloco 2, a liderança feminina nas engenharias, agronomia e geociências do Amazonas como tema. Então, Alzira, como você enxerga o papel das mulheres nas engenharias, agronomia e geociências? É fundamental. O papel das mulheres é fundamental por N razões. Mas vamos lá. Começa que nós somos, hoje, um pouco, quase 20% de todos os profissionais registrados no sistema Confea-CREA Mútua. Então, vamos lá. Nós temos, hoje, no sistema, 1.200.000, um pouco mais de 1.200.000 profissionais registrados. Imagina 20% disso. 20% são as mulheres. Muito pouco, né? Mas vou que lá. As mulheres, elas têm dificuldade de entrar no mercado. Não é que elas não sejam fascinadas pela área de tecnologia, pela área das engenharias. As mulheres, elas chegam na faculdade, e hoje em dia, ainda mais, elas chegam na faculdade não de igual para igual, a gente já chega com menor número. Na verdade, se a gente for observar todas as modalidades de engenharia que existem no Conselho, a gente vê que em algumas engenharias, algumas tecnologias, eu tenho a presença em massa feminina e outras eu tenho uma presença muito regrada, muito ínfima. Mas, ainda que ela saia da faculdade, nem todas se registram. E só se registra aquela que tem o mínimo de oportunidades. Então, em tese, já são poucas as mulheres que fazem engenharias. E poucas delas têm oportunidade de chegar no mercado. E por que elas têm pouca oportunidade, Alzira? Porque, assim, é importante dizer que equidade é diferente de igualdade. E as mulheres, elas precisam ter as mesmas oportunidades, tendo em vista as diferenças, tanto fisiológicas como sociais delas. Quando a gente fala de equidade, imagina a seguinte situação. Eu tenho um cadeirante e eu tenho uma pessoa que que não é cadeirante. E elas duas estão no estádio. Mas eu tenho um entrave que é de 1,5 m. O cadeirante, se ele for uma criança, ele não consegue olhar atrás desse entrave. Para que fosse tratado de maneira igualitária aos não cadeirantes, ele precisaria estar em cima de uma plataforma que o elevasse e olhasse na mesma altura do entrave com aquele não cadeirante. O que eu quero dizer com isso? É que a vida feminina,
ela já é diferenciada, tanto fisiologicamente quanto socialmente. As mulheres são tidas como sexo frágil. As mulheres são consideradas como uma pessoa que precisa de cuidados, que não pode ter um certo tipo de tratamento ou que recebe tratamentos que são olhados de forma diferente. E isso faz com que, desde a faculdade, as estudantes de engenharia, elas internalizem que elas já são notadas de forma diferente. E se elas são notadas dentro dos seus estágios, enquanto alunas, de forma diferente, muito provavelmente, quando ela vá para o mercado de trabalho, ela continua sendo tratada de forma diferente. Então, é muito pouco provável que você observe hoje mulheres como gestoras de obra. Existe, Alzira? Existe. Existe. É muito pouco provável que tu observe mulheres gestoras de outros engenheiros mecânicos em fábricas, por exemplo. Existe? Existe. Mas são poucas. Mas são poucas. Por quê? Porque essas que estão lá, elas precisaram se desdobrar ainda mais para que elas fossem reconhecidas como boas profissionais. A gente é reconhecida como boa profissional? Sim. Mas nós precisamos nos desdobrar muito mais. Se eu for para campo, eu preciso, geralmente, me vestir de forma masculinizada para que eu seja respeitada. E isso é sentido pela maioria das mulheres. E isso é sentido porque as empresas fazem essas recomendações. Imagina quando a gente vai para campo e que não haja um banheiro. Muito pouco provável que haja a escolha de uma profissional mulher para ir comandar algum time, especialmente se ela for a única mulher do grupo. Então, esse tipo de diferença ele já é notado. E isso acaba desencorajando outras mulheres. Mas isso não é, ou melhor, isso não torna uma missão impossível. E é exatamente por isso que a gente precisa começar a fomentar a aparição de mulheres em cargos que são liderados predominantemente por homens, para que a gente possa encorajar outras mulheres. Foi exatamente por essa razão que eu comecei a me encorajar a me candidatar, por exemplo, à presidência do CREA, porque eu poderia ser a primeira mulher que podia se tornar presidente do CREA do Amazonas. Parabéns. Realmente, parabéns. Então, que aí já quebrou barreiras, né? Mas então, já que a gente já pegou esse gancho de desafios, o que você diria que é necessário ser feito para que mulheres sejam lideranças, que elas sejam apoiadas aqui nas engenharias? Primeiro, as mulheres precisam se colocar nos seus lugares. Qual é o lugar de mulher? Qualquer lugar. É onde ela quiser. Então, assim, ela não pode ser cerceada de fazer o que ela acha que ela pode. Se eu quero ser presidente, eu vou ser presidente. Se eu quero ser conselheira, eu vou ser conselheira. Se eu quero ser presidente de entidade, eu vou ser presidente de entidade. Só há uma pequena problemática que a gente precisa resolver. As mulheres precisam se apoiar. Isso é um tema bem sensível. O que acontece é que é cultural das mulheres que não se apoiem. Os homens, eles brigam, eles levantam da briga, dão a mão um para o outro e caminham junto para qualquer outro lugar. As mulheres, se elas brigam, elas não conseguem se olhar nunca mais.
E essa cultura, ela acaba embarreirando várias conquistas femininas. Então, assim, se você não fizer nada para que a sua categoria apareça, ela não vai aparecer. Então, se eu estou à frente de um conselho que é predominantemente masculino, eu tenho que encorajar outras mulheres para que elas fortaleçam a minha liderança. Então, eu preciso fazer ações para trazê-las aqui para dentro. Para trazê-las, para que elas façam diferença, para que elas mostrem a força feminina. Existem muitas mulheres que são muito sábias. E eu estou falando de sabedoria, não de conhecimento ou de inteligência. Sabedoria é saber se calar, é saber se portar, é saber conversar, é saber ceder, é saber compartilhar. Porque se eu não tiver sabedoria de esperar o meu momento para que eu consiga fortalecer a minha liderança, eu não consigo ser uma pessoa que vou fomentar essa necessidade em outras. Eu não vou inspirar outras. Então, eu preciso inspirar as pessoas por meio de algumas habilidades que nem todas as mulheres estão dispostas. Então, assim, o que a gente precisa fazer? Se inspirar em mulheres que estão mudando os nossos espaços. A gente precisa, por exemplo, parabenizar uma ministra. A gente precisa parabenizar a gente precisa engrandecer quando há uma liderança forte. Existem várias engenheiras fortes. Existem CEOs, mulheres muito boas. Existem engenheiras chefes da Fórmula 1, por exemplo, muito boas. Existem secretárias, mulheres muito boas, mas que são pouco faladas. São pouco trazidas para conhecimento de público. Quantas mulheres tu já entrevistou aqui? Ah, não sei. Porque, geralmente, a gente traz para a fala pessoas que se destacam. Mas quem mais aparecem, são os homens. Porque eles são mais colocados à disposição. Eles têm mais destaque mesmo. E é engraçado falar disso, porque, assim, até eu começar a fazer pesquisa sobre isso, eu não via isso desse jeito. Eu vou te dizer, por exemplo, que no Colégio de Presidentes de CREAs, hoje no Brasil, nós somos 8 presidentes de CREA, dos 27. Pô. 8. Já foram muito menos, está ótimo. A gente está começando a aparecer. Mas saiba que, antigamente, tudo era só repassado. As informações eram repassadas, hoje são questionadas, hoje são discutidas. Hoje, no sistema, a gente já tem um programa que chama Programa Mulher, que é para fortalecer a aparição feminina no sistema, onde a gente começa a destacar mulheres que fazem... E eu não estou querendo destacar aqui profissionais por serem do sexo feminino. Eu quero mostrar que existem boas profissionais e são mulheres. Existem bons profissionais que são mulheres. Existem profissionais da engenharia que ocupam lugar de destaque e que também têm mulheres no meio. E esse tipo de relação é legal de falar, porque encorajam outras mulheres.
encorajam meninas como você a chegar no topo. Você pode ser presidente da República. Você pode. A gente pode sonhar o que quiser. Você pode ser uma astronauta da NASA. Você pode ser engenheira que vai projetar os foguetes da NASA. Você pode ser uma engenheira que vai fazer um mestrado e doutorado em outro lugar para desenvolver tecnologias que vão mudar a ciência no mundo. Você pode. Porque não depende do sexo, depende da dedicação. Depende da sua disciplina naquilo. Exatamente. Tá, agora que a gente também entrou nesse gancho do programa Mulher, eu queria saber de uma história inspiradora que você ouviu, que você teve naqueles incentivos. E qual foi o impacto que teve pra você? De mulheres? Uhum. Outras mulheres. Vamos lá. Nossa, Escolhe assim uma que teve bastante impacto em você. bastante impacto em mim. Mulheres da minha vida. Eu vou te dizer que na minha geração, poucas mulheres inspiravam outras mulheres. Sério? Poucas. Poucas mulheres. E eu vou te dizer que a minha geração ainda foi muito cerceada. A gente era muito cobrada. A gente precisava ter família. Se não tem família, há alguma coisa de errado. Se você não casa, Deus me livre. se você Todo não respeito. tem um filho. Mas a gente foi superando isso. E o engraçado não, o interessante é que a idade da maternidade ela foi aumentando na minha geração. A nossa geração ela se tornou mãe com mais idade. Porque as meninas de antigamente elas eram criadas para formar família. Não eram criadas para estudar. Hoje a gente consegue ver mais mulheres tendo destaque na área da engenharia. Mas assim, eu tive mulheres inspiradoras, ou eu tive mulheres que pelo menos aspiraram crescer, aspiraram pensar, aspiraram se destacar, aspiraram ir buscar prêmios, aspiraram fazer outras mulheres crescerem. Existem pesquisadoras no INPA que me inspiraram muito. Existem professoras da universidade que me inspiraram muito. Dentro do sistema Confea-CREA, existem hoje profissionais que se destacam, que sempre trabalharam em prol da presença feminina dentro do sistema, e não era fácil. Hoje, a gente vê pessoas que ainda estão lá batalhando para aumentar essa participação, e eu acho fantástico isso, fantástico. Sabe, porque elas abriram muitos caminhos. Abriram caminhos demais. Então, sendo a primeira mulher a ser presidenta aqui no CREA Amazonas, como você se sentiu ao ganhar esse título? Com medo. Por quê? Eu não sabia o que viria depois. Eu vou te dizer que eu entrei. No primeiro momento, eu não achei que fosse possível. Depois, eu acreditei que pudesse ser. E quando eu venci, eu fiquei incrédula ainda por muito tempo. E foi tudo muito novo para mim. Imagina, eu te falei de números. Aqui no CREA Amazonas não é diferente. Aqui tem 23% de mulheres registradas. Então, assim, o nosso plenário ele era pouco representado por mulheres, então eu ia ser uma mulher que ia gerenciar ou direcionar vários homens. E eu me senti desafiada. Então, de implementar coisas novas, de pensar coisas novas, de trazer coisas novas, de fazer uma equipe diferente. E, ao mesmo tempo que eu me senti desafiada, eu senti que eu podia fazer diferença.
E eu tenho, na verdade, a obrigação de fazer diferente. Porque eu preciso mostrar a capacidade feminina também. Então, a gente precisa sempre ponderar, né, entre o que precisa ser feito de imediato e o que pode ser feito daqui a algum tempo. O que é político de sistema, o que é político partidário, o que tu precisa se aproximar, o que tu não precisa se aproximar, o que tu tem que dar de resposta para a sociedade, qual é o papel do CREA, o que é que tu precisa trazer para os profissionais, o que tu precisa trazer para a sociedade, considerando o objetivo do CREA. Então, assim, bem desafiada. O meu medo inicial se tornou um desafio que hoje Você está conseguindo superar aos poucos, né? se tornou um combustível para que eu começasse a pensar diferente, fora da caixinha e pudesse trazer benefícios aos profissionais. E é o que eu tenho tentado buscar. Então, pode nos compartilhar uma situação em que a sua liderança fez uma diferença crucial para o CREA? Ah, meu Deus. Agora começou a perguntar. Tá. Pergunta difícil, é para você pensar, raciocinar. Vamos lá. A gente está tentando dar muito mais destaque para os profissionais. Então, a gente está tentando fazer com que a marca do CREA seja reconhecida em qualquer lugar. Então, para isso, a gente começou a pensar em possibilidades que trouxessem o fortalecimento da marca CREA. Porque o conselho no Amazonas, ele ainda não estava muito bem estabelecido. Todo mundo sabe o que é, mas ninguém sabe o que faz. E a gente tem o desafio de mostrar para que o CREA existe. E a gente começou a tentar fazer isso. A gente começou a mostrar a importância do CREA por meio de algumas mudanças, de algumas proximidades, de alguns efeitos na comunicação, de alguns efeitos na própria fiscalização, que é a nossa atividade fim. A gente tentou elaborar eventos que pudessem fortalecer a marca, a gente tentou trazer a marca para uma comunicação diferente, a gente está tentando motivar os profissionais a estarem mais perto do conselho, a gente tenta fortalecer a orientação que é feita pelo CREA, a gente tenta fortalecer a fiscalização que é feita pelo CREA, a gente tenta inserir o CREA em debates que a gente considera importantes para a sociedade, a gente tenta inserir o CREA em discussões que possam fortalecer os profissionais, a gente tenta fazer fóruns políticos que tragam para dentro do CREA atores que façam diferença na sociedade, para que a gente possa discutir, elabore um documento e devolva para os políticos partidários discutirem e se colocarem à disposição da sociedade a partir de uma solução que foi subsidiada por meio de algum evento nosso. Então, a gente tem tentado trazer. Eu acredito que a gente tem conseguido fortalecer isso dessa forma esse ano. Então, entre presidenta e outras atividades, tanto profissionais ou pessoais que você tem, como que você consegue equilibrar isso na sua agenda? Eu equilibro? Não sei se eu equilibro. Brincadeira, mas eu sou professora e coordenadora de um curso de graduação lá em Presidente Figueiredo. Então, a minha vida semanal ela é dividida entre 2 dias e meio e 2 dias e meio. E 2 dias à parte. 2 dias e meio eu sou professora e coordenadora. E faço questão que assim permaneça, porque eu saio um pouco da função presidente, eu consigo pensar, raciocinar sobre coisas diferentes. É um tempo que eu tenho para organizar minhas ideias. Embora, nesses 2 dias e meio, eu esteja fora do CREA, esteja em Presidente Figueiredo, eu consigo, quando tem necessidade, reunir com a minha equipe de forma virtual, eu consigo responder pelo conselho de forma virtual, mas eu dedico um pouco menos de tempo do que eu dedicaria se eu ficasse o tempo inteiro. E isso é saudável, eu considero saudável.
Só a viagem daqui para Figueiredo faz eu pensar bastante, né? É. Pelo menos 2 horas da minha vida eu penso Assim, sobre só de soluções. carro, né? E depois 2 dias e meio, recebendo pessoas, fazendo reuniões, deliberando, assinando, indo para reuniões, representando o conselho. E os outros 2 dias, que são no final de semana, eu dedico à minha família e aos meus afazeres domésticos e minha vida social, né, com os meus amigos. Então, às vezes eu consigo, às vezes não. Religiosas, né? Que é o tempo que eu vou à igreja, tento organizar minhas coisas. Faço atividades de mulher, vou ao salão. Então, minha vida, eu tento equilibrar dessa forma. Às vezes uma coisa ultrapassa a outra, mas no geral eu tento equilibrar dessa forma. Bom, quais são os projetos futuros que você planeja implementar no CREA para aumentar a presença de mulheres? Ah, essa é uma boa pergunta. A gente tem alguns projetos para aproximação de recém-formados. É um dos pilares do que a gente está pensando. Então, assim, é trazer mais profissionais para dentro e fortalecer ou inspirar, inclusive, mulheres. Quando eu trago recém-formados, eu trago, de uma maneira geral, todos os recém-formados. Mas aí a gente, quando o convite vem de uma mulher, as mulheres acabam se inspirando. Isso é legal. Mas também fortalecer por meio das entidades. Mostrar que, se a gente não tiver presente, a gente não tem vez e voz. Então, tentar fortalecer para que elas façam parte de entidades, elas façam parte de associações, né? Façam parte dessas associações que já existam, elas façam parte de associações que possam vir a existir, elas façam parte do conselho, por meio de, como conselheiras mesmo, se coloquem à disposição, elas façam parte como presidentes dessas entidades, entendeu? É possível. Nada é impossível. É só querer. Trabalhar e conquistar. Bom, agora a gente vai sair para o nosso terceiro bloco, que é a Hora da Caneca. Um oferecimento Olha a Caneca, a lembrança perfeita para o seu cliente ou convidado. Quer fazer um brinde? Faço. Agora, se a sua empresa ou seu evento precisar de uma caneca linda como essa que a nossa convidada está segurando, fale com o pessoal da Olha a Caneca. QR Code aqui no canto da tela. Que bonitinha. Não é bonitinho? Então, Alzira, como eu já mencionei antes, a gente vai fazer algumas perguntas que são aleatórias, descontraídas, já que o programa já está quase acabando. E a gente tem uma surpresa no final. Ave Maria. Deu até medo. Enfim, roda a vinheta. Alzira, se você pudesse ser um animal por um dia, qual seria? Eu vou escolher peixe. Ah, faz sentido. Não é? Faz sentido. Que aí, gloob, gloob, gloob. Né? Gloob, gloob, gloob. Gloob, gloob. Gloob, gloob. Deixa eu te falar. Eu ajudei a escrever um conto amazônico para crianças. Para criança não, para pré-adolescente e adolescente. E foi patrocinado pela Petrobras na época. Não sei nem se eu posso falar o nome, mas aí vocês cortam. E eu era a personagem principal. Meu codinome para os meus amigos chama Zizi, de Alzira. E Zizi era uma menina que jogava basquete e que tinha um peixinho dourado, que nem é um peixinho amazônico, mas que conversava e que contava a história dos peixes amazônicos. Então, assim, quando tu me perguntou que animal eu seria, eu lembrei desse peixinho. Então, eu sou o peixinho dourado. Bom, o que você gosta de fazer no seu tempo livre? Quando eu tenho, Sim. dormir. Ah, compreensível. Qual é o seu hobby favorito e por que você começou a se interessar por ele? Meu hobby favorito. Gente, eu não tenho hobby. Eu tenho hobby. Eu gosto de escrever. Eu gosto de escrever. Pode dar alguns exemplos do que você já escreveu? Bom, aí eu vou passar para o meu trabalho, né? Mas eu gosto de escrever coisas
Sobre o meu trabalho mesmo. Eu escrevo artigos, eu gosto de corrigir trabalhos. Então, quando eu falo trabalhos, não são trabalhos de sala de aula, tá? Ah, tá. Mas são artigos científicos. Eu tento fazer parte de um. Eu tenho um grupo que a gente troca artigo e a gente discute artigo. Então, quando eu tenho tempo, eu leio e escrevo, porque eu tenho que escrever um resumo para que as pessoas elas se familiarizem com o que eu escrevi e por que que eu escrevi. Porque a gente faz uma resenha, então a gente tem que contar sobre nossa perspectiva, o que foi lido, e a partir daí criticar o que a gente não gostou. Então isso é legal. Bom, se você pudesse viajar para qualquer época do mundo, tipo, desde a época paleolítica até a atual, qual seria e por quê? Gente do céu. Vamos lá pro ciclo da borracha? É tipo Belle Époque? Belle Époque. Belle Époque. É. Mas pode ser em qualquer local do mundo também, tá? Ah, é? É. Ah, pensei no Amazonas. Ai, eu ia pra Grécia. Grécia em qual tempo? Ai, vamos lá. Não, não ia pra Grécia, não. Eu ia pra época de Cristo. Eu queria vivenciar o que ele vivenciou. Eu queria estar lá. Queria vivenciar aquilo. Acho interessante. Tá bom.
Eu queria dizer para você, para que você não desista dos seus sonhos. Para dizer para você que tudo é possível. Você só precisa ter determinação, disciplina e perseverança. Amei. A mensagem foi curta, simples e pode entrar na mente de uma pessoa, assim, pra ela se sentir motivada. Em quais redes sociais as pessoas podem encontrar você e o seu trabalho? Aqui pra cá. Ótimo. Alzira.miranda, é isso, né? alziramiranda.am, desculpa. Obrigada mais uma vez, Alzira, por ter aceitado o nosso convite e muito obrigada por ter participado do nosso programa. Vamos terminando por aqui, depois desse bate-papo super legal. Agradecemos aos nossos patrocinadores FB Andrade, soluções em geologia e meio ambiente. Caso queira saber mais, QR Code no canto da tela. Fatiari, solta o VT. Cara, existe algo mais gostoso que amor de mãe? É claro que não. Fatiari, mais gostoso, só amor de mãe. Quem experimenta prefere Fatiari. G-Capital, um jeito simples e descomplicado de investir. E Colégio Santa Doroteia, há 114 anos educando gerações. Agora, se você gostou desse vídeo, já curta, compartilhe para aquele grupo que gosta de mulheres, que gosta de ver a presidência aqui, que gosta também, que vai amar a história da Alzira. Já também se inscreva no nosso canal, assim o YouTube pode compartilhar mais conteúdos nossos para você. Eu sou Letícia Bento e muito obrigada por ter ficado até o final. Até o próximo episódio e tchau!